Paz de Cristo, meus irmãos, Deus abençoe todos nessa oportunidade. Nós queremos hoje fazer uma exposição bíblica que está em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ter como base para a nossa exposição os versículos 1 até o versículo de número 6, que nos diz assim o texto. Assim nós encontramos o texto registrado. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, após lermos a sua palavra, nos dando compreensão dela para o nosso coração. Nós encontramos nas ideias, nas compreensões, nas explicações da fé cristã, por exemplo, algumas exposições tratando sobre a nossa fé. Okay? Nós encontramos, então, na nossa fé, a fé salvadora, a fé na qual o Senhor Jesus nos chamou. Podemos até nos reportar na fé salvadora pela qual Deus, nosso Deus, chamou Abraão. E Abraão, ouvindo a voz do Senhor, seu chamado, inequívoco e eficaz, atendeu plenamente, obedecendo àquilo que o Senhor estava colocando em seu coração, prescrevendo na sua vida. Então, Abraão foi justificado pela fé. A fé salvadora nos traz essa ideia, da salvação, do ato vocacional especial do Senhor em nossa vida, nos salvando para o louvor da glória dele. Então, é a fé salvadora. Então, o apóstolo Paulo vai trabalhar essas ideias da graça, a fé salvadora que veio na forma da graça em Jesus. Ele vai dizer que fomos salvos de fato pela fé que nos é dada por Deus. A fé não é humana, a fé não é uma inferência, a fé não é um desejo humano de tê-la, mas é um ato poderoso de Deus em nosso coração. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Paulo vai dizer dessa maneira à igreja de Éfeso, aqui no capítulo 2, como nós já nos referimos na outra exposição. Então, o texto que nós estamos tratando aqui, como uma abordagem para a nossa convicção do apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, é claro, para orientar aquela igreja e para, podemos dizer assim, amadurecer a fé daqueles irmãos. Tanto a fé na consciência, a fé salvadora, que é dada por Deus, tanto a fé ortodoxa. A fé ortodoxa é, de fato, a fé que nos leva a conhecer a Deus, as suas ações e crermos tremendamente em tudo que o Senhor diz nas Escrituras Sagradas, que nos levam a uma convicção de que, de fato, nosso Deus é o Deus de poder, de glória, de majestade, Senhor supremo da nossa vida, da igreja e de todo o universo. Então, a fé salvadora é aquela que o Senhor trouxe para o nosso coração, nos chamando de forma eficaz e nos fazendo, de fato, filhos
herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus, nosso Senhor. A ortodoxia ela foi defendida pelos reformadores na Reforma Protestante do século XVI, com muita ênfase na fé reformada calvinista e na fé reformada luterana. A ortodoxia é, de fato, a exposição, a apresentação correta, que se aproxima de fato da verdade para a edificação das pessoas, é a fé ortodoxa. É claro que a fé ortodoxa também nos leva à ortopraxia, ou seja, conhecer e fazer. Tá ok? Nos leva a essa realidade. Paulo, então, escrevendo à igreja de Éfeso, nesse capítulo 4, ele expõe assim, escrevendo àqueles irmãos: rogo-vos, pois. Esse termo do apóstolo Paulo, nessa expressão dessa escrita especial para a igreja de Éfeso, querendo que aquela igreja pudesse se reerguer e conhecer mais sobre a ação poderosa de Deus, ele faz um pedido aqui, uma oração, de forma interessante, e a expressão que ele usa, paracaléu, a expressão que ele usa aqui nesse texto de paracaléu, ou chamar a pessoa para o seu lado, chamar a pessoa para perto, chamar para estar com ele. Essa oração e esse pedido que Paulo faz à igreja de Éfeso, para que a igreja estivesse agora perto dele, ouvindo a sua exposição, ouvindo então da sua fé prática, da sua fé, de fato, ortodoxa, do seu conhecimento, da sua fé salvadora como experiência com Deus, daquilo que o Senhor colocou no seu coração, e chamando a igreja para estar perto dele, a ouvir, e agora como leitores, a lerem os textos sagrados, ou os textos que ele manda nessa carta para aquela igreja como orientação, como uma orientação norteadora da fé e da prática daqueles irmãos. Okay? Então, essa expressão rogos, que do original é paracaléu, é trazer para perto, okay? Chamar para perto, é essa expressão lá que ele vai usar para aquela igreja de Éfeso, e dizendo assim: rogos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Isso aqui também nos chama atenção, porque a ideia do prisioneiro aqui, para o apóstolo Paulo escrevendo à igreja, é a ideia do sofredor também com o cristianismo. Quantos açoites, quantas prisões, quanto sofrimento por causa do Evangelho de Jesus, por causa da pregação ortodoxa, a apresentação da verdade clara, né, como o Senhor colocou no seu coração, por onde ele andava nas suas viagens missionárias, etc. E agora aprisionado literalmente, preso literalmente em Roma. Então nos chama a atenção essa forma que ele fala, e apresentando também toda a sua humildade no cristianismo, e ele vai referendar também essa humildade para a igreja de Éfeso. Ok? E ele também aponta aqui um outro fator interessante, que ele vai informar aqui para aquela igreja, como foi o chamado pela fé dessa igreja, a igreja de Éfeso. Ele vai dizer assim: que andeis de modo digno da vocação a qual fosteis chamados. Ok? Isso nos chama atenção, porque ele vai usar aqui, de forma assim muito clara, kaléu. É a expressão lá do verbo kaléu, que é o chamar inequivocamente, chamar para a salvação, que é diferente do vocare. O vocare é chamar para a vocação humana, para os fazeres humanos, etc. É vocare. Né? E ele aqui está falando do chamado para a salvação. Que andeis de modo digno do chamado que tens para a salvação. É isso que ele vai dizer aqui. Que é muito interessante para nós aqui. É o chamado para a santa vocação.
ok? Então, ele vai falar dessa maneira e depois ele chama a igreja a essa realidade, uma prática, né, do seu andar, né, do andar digno conforme o ato salvífico. Ele vai dizer assim, esse andar, né, da vocação precisa ser um andar com toda, ele vai dizer, com toda humildade, mansidão e longanimidade. Então, essa expressão aqui que nos chama a atenção, de humildade, é com modéstia. Mansidão é gentileza. Andar com modéstia e com gentileza. Tá? Convidando a igreja de Éfeso para que pudesse estar andando assim. E toda é uma expressão assim, intensamente. Que andem intensamente com modéstia, com gentileza, ou seja, com toda a bondade no coração, é a expressão que Paulo vai trazer para a igreja, né? E isso aqui chama a atenção, né? Chama muito a nossa atenção. E outra coisa que nos chama aqui para o foco dessa instrução do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso é suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Então, suportar em amor é ser suporte. Muito bacana isso, né? Poder ajudar o outro, ajudar alguém, né? Fazer alguma coisa interessante para o outro, para alguém. E, dizendo assim, o apóstolo Paulo também chega à atenção aqui daquela igreja, chamando-a para a questão do esforço, esforçando-vos diligentemente, esforçando-se diligentemente. Quando a gente vai lá, dá uma olhadinha lá no original, né, do grego, né, para dar uma olhadinha aqui, como que é essa expressão do original é apressar-se, mostrar-se zeloso. Então, quando vai se esforçando diligentemente, se apressem em ser zelosos. Sejam zelosos em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O Espírito aqui é simplesmente o Espírito Santo. A gente vai lembrar que o Espírito Santo é que faz a igreja um corpo. É o Espírito Santo, de fato, é o vínculo da paz de Deus em nosso coração. Tá ok? Então, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Paulo vai dizer assim, sejam apressados em mostrar-se, de fato, zelosos para que a unidade no Espírito Santo seja uma realidade na igreja. Então, isso aqui nos chama a atenção e Paulo instrui aquela igreja, né? E a gente traz para o nosso foco também esse momento aqui nessa primeira perspectiva para nós, ok? Ou seja, Paulo usa o chamado inequívoco, o chamado da salvação, para aquela igreja, para conscientizá-la de que agora todos, nesse momento todos eram servos, nesse momento aqui, e que foram chamados com uma santa vocação, um chamado eterno, um chamado do Senhor, e por isso deveriam se mostrar assim na sua trajetória diária, no seu caminhar, com modéstia, com gentileza, com bondade, de uns para com os outros, né? Sem deixar ser enganado, etc. Tal. E esse esforço, ele vai dizer que é um apressamento, ou seja, em mostrar-se de fato interessado por causa de que também faz parte do corpo a unidade da igreja. E nessa unidade a igreja caminhar em paz e glorificar o nome do Senhor. Então, essa experiência primeira para nós aqui. Segundo momento, Paulo vai tratar
desse tema, a igreja corpo de Cristo, de uma forma assim bem significativa, né? Que nos chama muito a atenção. Ele vai dizer assim, somente um corpo. A gente vai lembrar disso aqui, Paulo gosta desse tema, que no capítulo 1, versículos 22 e 23, ele vai dizer assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Paulo gosta desse tema. Então, ele trabalha aqui também, nesse capítulo 3, versículo de número 4, dizendo, há somente um corpo e um espírito, como também foram chamados, numa só esperança da vossa vocação. Olha só que interessante. Há somente um corpo e um espírito. E a igreja é corpo de Cristo. Podemos dizer assim, a igreja é o corpo místico de Cristo. Não estou falando de misticismo, eu estou falando da espiritualidade na qual a igreja está inserida. A igreja, de fato, é o corpo de Cristo. E o Espírito Santo é a cabeça pensante desse corpo. Tá? Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados. Vamos lembrar, né? Lá que o apóstolo João, ao fazer o registro lá do seu evangelho, né? Evangelho de João, quando ele trata do capítulo 16 lá do Espírito Santo, ele vai dizer, de fato, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz o homem lembrar de todas as coisas do cristianismo, as doutrinas, as falas, as promessas, tudo que o cristianismo tem apresentado para a igreja, né? Para o homem, automaticamente cristão, automaticamente, é parte do princípio de que oferta do Espírito Santo estabelecido na igreja. E o Espírito Santo está estabelecido na igreja. Então, vamos lembrar que a igreja, de fato, é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O Espírito Santo, de fato, é a cabeça pensante desse corpo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, de fato, é Deus agindo em nós. Não é dizer que nós somos semideuses porque o Espírito Santo está em nós. Não, não somos. Somos humanos. Somos servos de Deus, os homens. E as mulheres, servas de Deus. Então, nós louvamos o Senhor porque o Espírito Santo é que nos leva, nos conduz a pensar na proclamação, no louvor, na glória do nome de Jesus, na adoração. Então, é o Espírito Santo que nos conduz santificadoramente a tudo isso. E a palavra do Senhor, ela é rica em nos orientar. Então, a igreja é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo e o Espírito Santo é a cabeça pensante desse corpo, vamos chamar assim, né? Porque, na verdade, ele vai dizer que esse chamado que o Senhor fez a partir do Espírito Santo em nosso coração é, de fato, uma santa vocação. Ok? Uma só esperança na vossa vocação, ou seja, no ato salvador, no chamado. Tá ok? E aqui, de fato, é o chamado de Kalel, né? O chamado inequívoco do Senhor em nosso coração. Ok? Então ele vai falar assim, e a experiência para nós nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Todos os servos do Senhor espalhados na terra, todos eles são, de fato, o corpo de Cristo. Cada um de nós, volto a dizer, cada um de nós é uma célula viva do corpo de Cristo. Okay? E depois, então, ele vai dizer assim, há um só Senhor, versículo 6. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Vou olhar isso aqui, lá dos textos originais. Um só Senhor, Kyrios, é Jesus. A referência aqui desse Senhor aqui é Jesus, que dirige essa igreja. E esse Senhor, de que no dia já estabelecido na eternidade,
virá como justo juiz para julgar o mundo. Eu digo mundo porque a igreja já está absolvida do julgamento. Porque Jesus veio, adentrou no nosso coração, nos salvou, e esse ato salvador do Senhor em nosso coração automaticamente nos delega a absolvição daquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, quem faz isso? O Senhor. Não há mérito em mim, não há mérito em nós, não há mérito na igreja. Há mérito no Senhor, porque Ele faz tudo. É o Senhor quem nos salva. É o Senhor quem dirige a nossa vida e quem nos salva. Então ele vai dizer, escrevendo a igreja de Éfeso, dessa maneira. Há um só Senhor, um só Kyrios. Há uma só fé, a fé salvadora, a expressão que ele vai usar aqui, que está no coração. Há um só batismo. E batismo aqui não é o que nós conhecemos aí na ortodoxia. O batismo por aspersão, o batismo por imersão, ou o batismo por afusão, ou o batismo sob a bandeira, como um grupo que usa o batismo sob a bandeira, ou qualquer outro batismo criado e inventado pelo homem. Não é isso. O batismo aqui é o batismo com o Espírito Santo, é o batismo da salvação. É o batismo que sela o homem para o dia da redenção. Não é aquele que a gente pensa em descer as águas ou receber águas sobre a cabeça, que a água não tem importância nenhuma, ela simplesmente é um selo, é uma representação da nossa união com Deus, nosso Senhor. Mas esse batismo que Paulo diz aqui, usando todo o seu conhecimento, toda a sua ortodoxia, ele apresenta também no capítulo 1, que eu vou ler aqui, para a orientação dos irmãos, claro. Capítulo 1 vai dizer assim para nós, versículo de número 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fosteis selados com o Santo Espírito da promessa. Fosteis selados com o Santo Espírito da promessa. Então, o batismo aqui é o batismo da salvação. Batismo da salvação, ok? E Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso que esse selo do Espírito na vida é a garantia, é o penhor, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, é a garantia que estaremos herdando a eternidade também, que tal qual Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e depois então foi assunto aos céus, a sua ascensão, está lá em Atos capítulo 1, etc., na qual o Senhor adentra a eternidade, também está